Oi, meu nome é Bruno e hoje eu vou falar sobre o filme Emília Pérez. Se você está acompanhando essa temporada de premiações ou apenas tem acesso à internet, você deve saber que Emília Pérez é um filme muito controverso. Em resumo, estamos falando de uma produção que é adorada pela crítica, mas que por algum motivo é detestada pelo público. E o fato de esse ser o filme com mais indicações ao Oscar desse ano levantou um questionamento que eu acho bem interessante. Por quê? Não, sério, qual foi a última vez que um filme apenas te fez ficar questionando por quê? Falando por mim, tudo que eu sabia sobre Emília Pérez no primeiro momento é que esse era o filme estrangeiro que provavelmente iria barrar Ainda Estou Aqui nas premiações, já que ele era tido como favorito. E até aí tudo bem, por mais que a gente queira que o nosso país seja reconhecido, a verdade é que nessa categoria de filme estrangeiro, só um país ganha. Tipo, o Brasil é apenas um dos países que tá atrás desse reconhecimento, que eu acredito que também é significativo para os seus adversários. Então eu enxergava Emília Pérez apenas como um adversário, mas fora isso eu não tinha nenhum sentimento negativo em relação ao filme, até porque eu ainda não tinha assistido. Mas depois de um tempo foi ficando claro que Emília Pérez não era um adversário apenas para o Brasil, mas sim para toda a América Latina, principalmente para o país que ele supostamente tentou representar. E o que eu quero dizer com isso é que estamos falando de um filme francês que se passa no México com um elenco de Hollywood. E esse é um problema porque não estamos falando de uma produção que necessariamente celebra uma cultura, mas sim a explora. Porque para contar a história de Emília Pérez, os responsáveis por essa produção não buscaram entender de fato o país que estavam retratando e apenas se apoiaram em estereótipos. ¿Qué tanto tuviste que estudiar México para poder hacer esta película? Pas tant que ça. Ce que j'avais à comprendre, je le savais. Mas ainda nessa questão de representação e voltando a Emília Pérez, existe uma noção muito deturpada de que esse filme é um ato de resistência. Porque, enfim, na atual circunstância do mundo e principalmente dos Estados Unidos, ter uma produção que coloca o México em evidência e ainda por cima em uma história que lida com questões identitárias é tudo o que a gente mais precisa. Pelo menos é isso que as pessoas que adoram sinalizar virtude pensam. E se tem uma coisa que Hollywood adora fazer, é atos vazios. Mas dito tudo isso, eu achei o filme ruim? A resposta mais simples que eu posso dar agora é complicado. Ignorando todas as questões problemáticas mencionadas anteriormente, eu consigo entender porque esse filme é um sucesso nas premiações. E para entender o que eu entendi, você precisa entender os críticos. Eu não diria que Emília Pérez é um filme tecnicamente incrível, até porque ele é bem novelesco na forma como desenvolve a sua narrativa, mas eu diria que ele tem a seu favor uma premissa chamativa. Afinal, estamos falando de um filme que conta a história de uma advogada que ajuda um chefão de um cartel de drogas mexicano a passar por uma transição de gênero e mudar completamente de vida. Então pensa assim, se você é uma pessoa que vive de assistir e analisar filmes, não dá pra negar que Emília Pérez é um filme diferente. E isso, às vezes, é o que mais importa. Por exemplo, por que Emília Pérez ganhou de Wicked na categoria de melhor comédia ou musical no Globo de Ouro? Se você assistiu Wicked, você sabe que o filme é muito sólido tanto na comédia quanto na parte musical. Então, como que Emília Pérez ganhou sendo que o filme não é uma comédia e definitivamente não é um bom musical? A resposta é que Emília Pérez é um musical diferente, ao contrário de Wicked, que apesar de excelente, é um musical padrão. E falando sobre a questão musical, que eu acredito ser o maior problema do público com esse filme, eu posso dizer que eu não odiei totalmente essa parte, porque eu gostei daquela música onde a advogada argumenta a defesa do seu caso, e eu diria também que praticamente todas as músicas com a Zoe Saldanha funcionaram pra mim até um certo ponto. Mas sendo eu uma pessoa que aprecia musicais, esse é um tipo de musical que o tempo todo você torce pra ninguém cantar. Porque na maior parte do tempo é desnecessário e além disso, todo mundo canta mal. Sério, nem a Selena Gomez, que é cantora, conseguiu cantar bem aqui. E a propósito, pra mim, ela é uma das piores partes do filme. Assim, eu gosto bastante da Selena Gomez, inclusive eu adoro ela em Only Murders in the Building, mas não tem nenhum momento nesse filme onde ela soa natural. E nesse sentido, um outro problema de Emília Pérez é que apesar de se passar no México, o filme não tem atores mexicanos. Então temos um grande festival de sotaques e a Selena Gomez, por não falar espanhol, entregou a pior performance nesse sentido. Inclusive, como pontuaram na internet, o espanhol dela parece alto-valeriano, que é uma língua fictícia de Game of Thrones. Me quiere robar a mis hijos.
Mas agora, um ponto muito positivo desse filme pra mim é a Zoe Saldanha. Ela é uma das 3 indicações de Emília Pérez ao Oscar e se ela ganhar eu não vou ficar chateado. Apesar dela estar concorrendo na categoria de melhor atriz coadjuvante, quando na verdade ela é a protagonista. Mas já falando sobre a suposta protagonista que faz a personagem que intitula o filme, eu não tô afim de falar sobre as polêmicas da atriz aqui, mas é uma pena. É uma pena porque a Carla Sofia Gascon, que é a primeira mulher trans a ser indicada na categoria de melhor atriz no Oscar, decidiu se autodestruir e marcou esse feito da pior forma possível. Mis más sinceras disculpas a todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas por las formas que tenho de expressar-me em meu passado, em meu presente e em meu futuro. Mas pra concluir, eu fui assistir a Emília Pérez já com uma visão muito contaminada do filme, então ele não ter sido tão ruim como eu esperava, meio que foi um alívio, porque eu de verdade não achei o filme inassistível como muitas pessoas fizeram parecer que era. Mas sem dúvidas esse é um filme que foi condenado pela crítica, e não por ter sido detonado, mas sim por ter sido excessivamente ovacionado. Dar a ele mais reconhecimento do que ele merecia fez com que ele ficasse mais conhecido pelos seus defeitos do que pela história que se propôs a contar. Enfim, se em algum momento Emília Pérez quis passar uma mensagem pro mundo, é seguro dizer que essa mensagem se perdeu na tradução. Emília Pérez. Emília Pérez. Emília. Emília. Pérez. Emília. Mas é isso, gente. Só o que me resta dizer é o que eu digo em praticamente toda review que eu faço. Assista e tire as suas próprias conclusões. Como de costume, eu falei pela minha experiência e tendo entendido isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.